Boa noite, turma. Sejam todas e todos bem-vindos. Como vocês estão vendo aí na apresentação, meu nome é Valéria Soares. Eu sou professora mestra, né? Atualmente estou trabalhando aqui na Escola Gonzaga Mota, em Quixadá. Sou amiga aí do Alan, da Lili, da Eudese, dessa galera aí que está com vocês nesse projeto. E antes de iniciar, né, a aula propriamente dita, eu gostaria de parabenizar, né, não só os idealizadores do projeto, mas vocês, né, antes de vocês entrarem, o Alan estava me falando que alguns passam o dia na escola, né, os adultos passam o dia trabalhando, dentro e fora de casa, enfim, muita coisa para a gente dar conta. E aí, aproveito essa oportunidade para explicar. Eu estou aqui na escola, né, eu tive que vir para cá hoje, porque eu estou como PCA, né, que é professora e coordenadora diária, e eles precisaram que eu viesse para cá. Não paro, não, de forma alguma. E aí, vez por outra, eu vou pedir licença para atender alguém que chegar aqui na coordenação, tá certo? Mas, no geral, a aula de vocês está aqui preparada, e eu gostaria de evidenciar que é uma temática que está presente, muito presente em provas externas, né, que é o trabalho na sociedade moderna. Tá? E aí a gente vai começar falando um pouquinho. Aos sábados eu coordeno um trabalho voluntário. E também estudo, porque faz parte, né? Eu não disse, a minha formação inicial é em História, mas eu estou concluindo Sociologia, porque é uma disciplina que eu já ministro há pelo menos 10 anos, e eu sou apaixonada, né, pela Sociologia, porque ela me ajuda muito a compreender cada vez mais a história. E eu gosto muito de trabalhar com a história do tempo presente, então a Sociologia ela vai estar sempre chamando a atenção de vocês para isso. Né? É bom vocês entenderem esse componente curricular como um componente que vai dialogar com a matemática, porque trabalha com dados estatísticos, dialoga, né? Quando a gente vai ver a questão do trabalho, vocês vão chegar a ver algumas questões que vão trazer dados, né? Censo, todas essas informações que vão dialogar com a disciplina de matemática. A gente dialoga diretamente com a história, com a geografia, com a filosofia, dentre outros. Boa noite. E aí eu vou começar aqui falando sobre a questão do trabalho, para que vocês entendam como será. O computador está batendo aqui em mim, viu, gente? Ah, deu certo. É porque o Alan me ensinou uma nova função aqui, aí eu estou aprendendo agora. E aí o que, que a gente vai ver hoje? O que, que eu trouxe para hoje? Nós vamos conceituar trabalho, né? O que, que é trabalho, no geral, e aí vamos passar direto para a sociedade capitalista e as mudanças de contexto. Né? Eu acredito que é do conhecimento de vocês já devem ter visto lá na história, que com o advento do capitalismo, a estrutura mundial ela muda, principalmente quando a gente fala com relação ao Ocidente, né? Certo? E aí a gente vê a Europa, e aí quando a gente pensa na perspectiva da história europeia, que é a mais cobrada, né, a gente vai precisar perceber como que essas mudanças vão acontecendo, tá? E aí existe uma divisão social do trabalho. E para analisar essa divisão social do trabalho, eu trouxe para vocês hoje 3 teóricos da sociologia que são reconhecidos como os clássicos, né? O trio de clássico, que é Karl Marx, Emile Durkheim e o Max Weber. E aí, como cada um deles vê essa perspectiva de trabalho a partir do novo modelo social que está lá na Idade Moderna, tá certo? Antes que a gente adentre o conteúdo, para quem não relembra muito bem, a história ela é dividida, e aí a gente está falando da história europeia, né? E aí o Brasil está inserido dentro desse contexto, porque nós fomos colonizados por europeus, então a gente segue todo esse calendário. Então, existe uma divisão na história, que é a história antes da escrita, que em alguns lugares a gente ainda vai ver como, com a nomenclatura pré-história, como se as pessoas não tivessem história, né?
Mas a gente tem a história antes da escrita, a gente vai ter a história antiga, a história clássica, certo? Que vai ali, tá dentro daquela ideia que vocês já devem ter visto, em que a filosofia, ela ascende com as sociedades greco-romanas, né, a era clássica. Depois a gente vai para a Idade Medieval, que dentro desse tempo histórico que nós seguimos é o maior tempo, porque ela vai durar ali em torno de 1000 anos. E como nós utilizamos o calendário cristão, nós estamos em 2025. Vocês imaginam aí, ó, praticamente a metade, né, do tempo dessa história contada, e a gente vai ter aí só de Idade Média. E quando a gente sai da Idade Média, nós enquanto sociedade, né, quando eu falo na gente, nós estamos aqui vivendo uma era contemporânea, né? A gente não é da era moderna, tá? Os modernos já passaram. Pode falar, meu bem. Alguém levantou a mão. Foi Thaisa, foi você que levantou a mão? Posso seguir, então? Não. Boa noite, tia. Foi sem querer. Boa noite. Gente, ó, já começaram, né, as demandas aqui da coordenação, tá? Mas a gente vai dar continuidade. Vamos lá começar a entender, certo? Vocês estão vendo aí duas figuras, e essas imagens, elas vão remeter a dois períodos históricos. A de cima, né, essa que eu estou passando o cursor, você está vendo, vocês estão vendo, pessoas trabalhando numa oficina dentro de uma casa. Então, durante o período medieval, os artesãos, eles faziam as suas produções dentro da própria casa. Quando se passa aquele período, vem o renascimento científico e o capitalismo surge enquanto um novo modelo econômico e também social, essas pessoas vão precisar sair de suas casas. Tá? E a partir do momento em que essas pessoas saem das suas casas, elas vão ter que lidar com uma nova realidade. Algum de vocês já assistiu aquele filme Tempos Modernos, que é aquele filmezinho do Charlie Chaplin? Levantem aí a mão, só para eu saber. A Ana Kessia disse que sim. Só a Ana Kessia que assistiu. Pois eu convido, né? Quem gosta de filme. Ah, eu estou sem uma ideia de filme para esse final de semana. Assiste que vocês vão entender bem direitinho o que eu estou querendo dizer com essas mudanças nessa aula. Né? Nessa aula a respeito dessas mudanças. Por quê? Aqui na figura de baixo, vocês percebem que as pessoas estão num galpão, né, um galpão de uma fábrica, e elas estão trabalhando nessa fábrica, certo? A primeira ruptura que há na sociedade moderna com relação ao trabalho é exatamente sair da sua casa e ir para as fábricas, tá? Nesse contexto, gente, eu vou pegar a minha garrafa, eu gosto sempre de dar um exemplo para que a gente possa entender melhor. Antes, na sociedade medieval, se eu fosse uma artesã, eu faria desde essa partezinha da casezinha, ó, que protege a garrafa, certo? A sua tampa. Então, eu faria todo o processo, logo, eu saberia quanto cobrar por essa garrafa. Hoje, as pessoas que produzem essa garrafa, elas não sabem o valor que a garrafa custa. Por quê? Elas só vão saber como consumidoras. Elas não vão saber pelo valor do seu trabalho. E aí a gente vai trabalhar esse conceito de mais-valia mais adiante, tá certo?
Até aqui, tudo tranquilo? Estou indo rápido, tá de boas? Pronto. Às vezes eu acelero um pouquinho, então na hora que eu acelerar, podem... Valéria, a gente não entendeu isso. Então, até aqui, consegue entender que as pessoas saem de dentro das suas casas e vão ter o espaço de trabalho. E aí, a partir desse momento, muda-se toda a configuração de modelo social. Porque, olha só, vamos pegar essa imagem de cima. Os artesãos trabalhavam em casa com os seus, ou seja, seus filhos, seus irmãos, seus parentes, e de repente vão para uma fábrica trabalhar com pessoas que eles nem sabem quem são. E ao invés de fazer o trabalho todo, que era o trabalho que ele gostava de fazer, ele vai fazer apenas uma parte. Né? O filme ajuda vocês a compreender, porque lá no filme existe um sistema fabril. Né? E aí, como eles trabalham nessa produção, vocês vão conseguir perceber, a partir do filme, como isso se torna cansativo. É muito parecido, gente, com um processo que ainda existem nas fábricas na atualidade. Quem trabalha em fábrica sabe do que eu estou falando. Né? Se tiver alguém aí que trabalha, por exemplo, aqui na fábrica da Mississippi, vai saber que, eu só fecho, né? Eu só coloco a fechadurazinha na sandália. Eu só colo o solado do sapato. Cada um vai fazer apenas uma parte. Né? Se perde o domínio do todo, Vulcabras, né, que tem aqui também no Horizonte, eu não sei se tem a Vulcabras em Xeramobim. Alguém levantou a mão, foi por querer? Pode falar. Eu levantei a mão para fazer uma pergunta, se a Revolução Industrial também conta como isso. Principalmente, gente, porque olha só, as revoluções, elas, principalmente quando a gente vai para essa questão do trabalho, as revoluções, elas vão imperar. A gente sabe que tem a Inglaterra como centro desse processo revolucionário, né? E essa revolução industrial, ela vai ser fundamental para que as fábricas se instalem, né? Porque até então as pessoas trabalhavam de forma manual. Né? E aí, essas pessoas, elas precisaram aprender também a lidar com a máquina. E olha só, Caio, né, que fez a pergunta. A gente vai ter nesse momento, além dessa mudança estrutural, um impacto na saúde mental desses trabalhadores. No filme, o Chaplin, ele entra na máquina, tá? Tem até uma imagem, eu vou procurar aqui, não estava no meu slide, tá certo? Mas eu vou procurar para colocar aqui, bem rapidinho, tá? Porque aí ajuda vocês a compreender exatamente o que eu estou falando acerca da questão da saúde mental. Porque as pessoas começaram a viver um outro contexto. Tu já imaginou? Eu trabalho dentro da minha casa, eu sou a minha patroa, eu determino a hora que eu vou fazer o seu trabalho, e de repente eu sou convidada, né, a chegar aqui e fazer um trabalho contando as horas. Então, essa questão do tempo, ele também é fundamental a gente compreender. Né? Exatamente, eles não sabem mexer direito na máquina. E eu vou precisar da ajuda do Alan. Alan, você está por aí? O que eu peguei a imagem. Estou só acompanhando. O que você gostaria, senhora? Pronto. Me solicite. Eu estou igual ao ChatGPT. Pronto, eu vou tirar ele aqui para poder botar a imagem, certo? Vou só duplicar. Aí, quando ele voltar aí, só para você me dizer se está tudo ok. Tá bom. Certo? Eu vou colar aqui, não sei nem se vocês estão vendo o que eu estou fazendo, é ao vivo, porque, como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Porque eu só falando, não vai adiantar muito, né? Então, a imagem, ela ajuda vocês a compreenderem melhor. Só aumentar ela aqui. Aí, agora, eu preciso fazer todo aquele processo novamente, não é isso? Não precisa, já está configurado. É só você expandir mais uma vez. O F5. Pronto. Certo, deixa eu ver aqui.
Olha só, tá dando para ver a imagem do Chaplin, né? Tranquilo aí? Sim, sim. Pronto. Aqui a gente tem um trabalhador sobrecarregado que vai ter que lidar com todas as suas angústias. Só um instante, galera. Pronto, é porque aqui é o horário do intervalo, viu, gente? Os meninos estão entrando. Mas olha só. Eu sei, estou avisando que eu estou em aula aqui no computador. Sim, olha só essa imagem. Você vê, ele está rindo, mas, na verdade, vamos usar aí o termo que vocês jovens utilizam, né? Então, ele está rindo de desespero, tá? Porque ele não sabia mexer na máquina, ele não tinha tempo para nada, porque outro fator que mudou e é determinante para esse processo do trabalho foi o fator tempo. Durante a Idade Média, o tempo era determinado pela natureza, tá certo? Olha aí, tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E sem contar que dentro de uma linha de montagem, né, a gente tem que cumprir tudo de acordo com o horário, porque se você perder o time da máquina, não é só o seu trabalho, você também interfere no trabalho do outro. Não é isso? Então, o Chaplin, ele tem um surto. No filme, né, ele surta e ele sai mexendo lá, por conta da repetição dos movimentos, e isso daqui é o ápice do surto dele. Ele começa a mexer nas máquinas e na velocidade dessas máquinas. Só para vocês entenderem como isso foi muito pesado quando a gente começa a imaginar que essas pessoas que determinavam o seu tempo acordavam junto com o sol, né? O sol, ó, hora de acordar. Então, estava ali acordando. Determinava o tempo que ia fazer e, de repente, acontece isso. Pronto, né? O colega ou a colega, eu não consegui identificar. Se você puder dizer seu nome, eu agradeço. Está falando aí que trabalhou na Vulcabras. É porque eu não sei pronunciar. Né? Mas, enfim, se quiser dizer, Alan, o nome dessa pessoa que você conhece. Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dela, porque ela entra pelo perfil do filho dela. Ah, Ah, tá certo. A Michelle, exatamente. A Michelle. Michelle. Pronto, Michelle. Pronto, a Obrigado. Michelle está trazendo para a gente uma situação vivida na atualidade, mas que tem o seu nascedor no início da Idade Moderna. Tá? Boa noite. Pois não. Tinha uma bola ali no laboratório de informática, deu lá com a menina. Sim. Eu estou dizendo, é hora do intervalo, gente. Se tiver aí, aí em cima do armário. É porque aqui eles têm um salão de jogos, aí as coisas ficam aqui na coordenação. Mas, enfim, voltando, né? Voltando cá para a nossa aula. Nós vamos iniciar entendendo o que é trabalho, né? O que é o trabalho, no final das contas? Eu aprendi desde criança que se trabalho fosse bom, tinha outro nome. Né? Eu acho que vocês já ouviram isso. Mas ele vem da etimologia, né? Do latim, que era um instrumento de tortura. Espécie de tripé formado por 3 estacas cravadas no chão, onde as pessoas escravizadas, elas eram, a todo momento, machucadas. Só um instante. Foi. Pronto. E aí ele vem, né? Olha, vocês observam aí que trabalho já é uma palavra associada à dor, à fadiga, a cansaço. Então, hoje, nós estamos começando a pensar no trabalho numa outra perspectiva, né? Que é algo
para também nos enaltecer enquanto seres humanos. A questão de dignificar as pessoas. Mas, quando a gente vai analisar, e por que, Valéria, que esse conceito de trabalho é associado a todas essas coisas que não são boas? Gente, na antiguidade, só trabalhava de forma de trabalho pesado, mesmo trabalho manual, pessoas escravizadas. Né? Vocês podem ver que em qualquer situação em que vocês forem ler sobre, né, na história antiga, o trabalho ele é associado a um fardo, e esse fardo era carregado pelas pessoas escravizadas, tá certo? Então, a gente já começa entendendo aqui como que o trabalho nasce, né? Como que nasce a palavra trabalho. E aqui eu trouxe, né, para que a gente pudesse repensar um pouquinho fora da caixa, o que é trabalho, o que é emprego. Porque, às vezes, a gente acha que são sinônimos, mas trabalho é uma coisa e emprego é outra, tá certo? Eu posso estar desempregada e trabalhar muito dentro de casa. Ou trabalhar muito para alguém e não ter uma remuneração. Né? Alguns vão dizer assim, tia, eu trabalho para minha mãe, tia, eu trabalho para o meu pai, ele não me dá nada, e eu não tenho uma mesada. Pois é, vocês têm um trabalho, vocês não têm um emprego. Quando vocês tiverem um emprego, aí sim, vocês vão ter um cargo e vão ser remunerados por isso. Tranquilo? Sabiam já dessa diferença? Vamos deixar a tia sozinha aqui, vocês foram jantar uma hora dessa. Pode não, viu, que eu estou com fome, vocês têm que ficar com fome também. Solidariedade. Vamos lá. Pois é, não é sinônimo, né? Trabalho é uma coisa, emprego é outra. Tanto é, gente, que aí o pessoal que vai fazer Enem, né? A gente teve no Enem do ano de 2023, salvo engano. Se eu estiver errada, me corrija aí, viu, Alan? Que era falando sobre a sobrecarga do trabalho das mulheres. Que as mulheres, elas tinham o trabalho de cuidar, né? E esse trabalho de cuidar, ele muitas vezes não era visto, certo? Exatamente. Né? A maioria de nós, mesmo quando está desempregado, ou seja, né, aquele cargo que a gente recebe dinheiro por ele, a gente continua trabalhando, porque a gente trabalha em casa. Então, é interessante a gente perceber isso. Trabalho não é sinônimo de emprego, né? E nem vice-versa. E aí nós vamos... Isso, trabalho do cuidado feminino, né? O tema da redação em 2023. Muito necessário, por quê? Às vezes, vocês mesmos são questionados. Sua mãe trabalha, qual é a profissão da sua mãe? Não, tia, minha mãe não trabalha, não, minha mãe só é dona de casa. Gente, só ser dona de casa é um trabalho que eu admiro muito, porque eu não sou, né? Confesso, eu trabalho muito na escola. A minha casa é o lugar para eu repousar, para eu brincar com meus bichos, para eu me divertir com a minha família. Não tenho disposição para trabalhar em casa, porque eu já trabalho fora, né? Eu trabalho no meu emprego, na minha casa não. Mas tem alguém que faz isso. Né? Exatamente. A minha casa é minha escola, exatamente isso. E aí eu vou falar dos teóricos, né? Para a gente poder adentrar aí mais a fundo nessa questão de como o trabalho ele interfere mesmo na nossa organização social, tá certo? E aí a gente vem iniciando aqui com Durkheim, né? Um filósofo francês, e aí vocês estão vendo aí que ele nasceu numa região que fica em fronteira com a Alemanha, né? E aí até eu acredito que esse sobrenome dele é muito parecido com o alemão, né? Eu acho Durkheim muito mais para alemão do que para francês, e aí, porque vocês vão ver os demais e a gente começa a perceber isso, né? E aí ele tinha a concepção, gente, de que as regras do método sociológico, ela precisava ter como centro a solidariedade, tá? E a solidariedade, de acordo com Durkheim, ela vem para organizar, para manter a sociedade coesa. O que é isso? Lembra que, quando eu comentei com vocês
a respeito de quem trabalha em linha de produção? Quando eu falo linha de produção, todos vocês estão entendendo o que eu estou falando? A linha de produção é quando existe um maquinário em que ele vai passando e cada ser humano vai exercendo uma função. Então, voltando aqui, pegar minha garrafinha de novo. Se o meu trabalho é concluir isso daqui, né, colocar a casezinha, eu tenho que colocar isso aqui no tempo, porque senão eu vou ter todo um prejuízo. E tempo é dinheiro, porque lá na Idade Média, como eu tinha falado anteriormente, a concepção de tempo era demarcada pela natureza. Quando a gente chega no Renascimento, início da Idade Moderna, Revolução Industrial, aí a ideia de tempo começa a ser dinheiro, né? Isso, trabalhador, e aí eu vou já explicar, Caio, por que o trabalhador não sabe o valor do que ele produz, né? Isso é uma estratégia do capitalismo, tá certo? E aí, dando continuidade aqui, a ideia de Durkheim, né? Ele vai aí trazer a divisão do trabalho para além da questão econômica, certo? Porque para o capitalismo, tempo é dinheiro. Acho que todos nós já ouvimos isso de alguém. Tempo é dinheiro, né? Ah, não vou fazer isso não, porque eu estou perdendo tempo. Esse tempo eu podia estar empregando em alguma coisa que vai me render dinheiro, tá? Então, assim, para Durkheim, ele diz, não é simples assim. Tempo não é só dinheiro. A organização da sociedade do trabalho, ela precisa seguir uma lógica. E aí ele vai fazer a análise da vida social ao nosso corpo. Por isso ele vai chamar de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Eu já vou explicar para vocês a diferença de um conceito e do outro. Esse conceito de solidariedade mecânica e orgânica, geralmente ele vem, né, um textozinho base, falando sobre um modelo de trabalho, e depois ele vai perguntar a vocês qual é o tipo de solidariedade, de acordo com Durkheim, tá certo? E aí ele vai falar aí, né, como eu expliquei nessa metáfora ao corpo, e vai trazer para nós essas duas perspectivas. Olha só, eu trouxe esse quadradozinho, esse material eu já passei para o Alan. Alan, se for tranquilo para vocês, passar para eles também, é super de boas para mim, tá certo? Não tenho nenhum problema, né? A gente montou isso daqui realmente para vocês, né? O nosso papel é esse, dentro desse projeto. E aí, assim, ó, a solidariedade mecânica, ela está dentro da realidade pré-capitalista. Ou seja, todas as sociedades pré-capitalistas, de acordo com a análise do Durkheim, elas viviam sob a égide dessa solidariedade mecânica. E aí, o que é que a gente vai ter? Tudo, olha, observe aí, ó, quando a gente pega o objetivo, a mecânica e a orgânica têm o mesmo objetivo, que é coesão social. O que é isso? É fazer com que a sociedade ela não seja desregrada. A sociedade, ela sempre foi regida por algum modelo, ou de Estado, ou de estamento, como era na época do clero, dos reis, né? E, quando a gente vem para a modernidade, os Estados modernos vão estar ali organizando a sociedade, ditando quais são as regras e leis para que nós, cidadãs e cidadãos, sigamos e possamos fazer o melhor, para viver em harmonia. E aí, o que é que ele traz, né? Dentro dessa sociedade pré-capitalista, o objetivo, coesão social. A solidariedade mecânica, que já é na capitalista, objetivo, coesão social, ou seja, o objetivo é o mesmo. Sociedade simples, lá nos modelos pré-capitalistas, e aí quando eu falo pré-capitalista, vocês vão lá no resgate histórico e vão até a Idade Média, tá certo? Fins da Idade Média para início da Idade Moderna, que aí a gente tem ali, né, um período de tempo a partir do século XV, tá certo? Em que vai transitar aí, né, todas as mudanças, ganhando seu ápice no século XVIII, justamente com as revoluções. Aí vem iluminismo, positivismo, que são outros conceitos que provavelmente vocês vão ver em outras aulas de sociologia ou até mesmo de história,
tá certo? E aí, o que são essas sociedades complexas? São sociedades que precisam de alguém no topo, que é o Estado, no caso, os representantes do Estado, para dizer, ó, é aqui que vocês têm que caminhar e não para cá. Vamos pensar, por exemplo, no trânsito. No trânsito, a gente tem várias sinalizações que dizem para onde a gente deve ir, não é assim? Da mesma forma, esse modelo social começou a se configurar no aspecto do trabalho, da história social do trabalho, a partir dessas sinalizações. Então, para essa sociedade complexa, não dava mais para utilizar a mesma coisa que se utilizava lá na solidariedade mecânica. E aí ele diz assim, ó, se é complexo, então vamos pensar no corpo humano? E aí eu trago para vocês essa reflexão. A maioria de nós já sentiu uma dor de cabeça e uma dor de barriga, né? Coisa super comum, né? Principalmente a época dessa que a virose da mosca está aí derrubando todo mundo. Eu digo isso porque semana passada eu estava com ela. Então, assim, quando dá dor de barriga, não é só a barriga que dói, a cabeça começa a dar sinais. Não é isso? Às vezes a dor de cabeça, quem tem enxaqueca, é porque comeu alguma coisa que não fez bem. E aí ele começa a associar o corpo humano a esse modelo social. Porque, olha só, se eu não faço, aí eu com a minha garrafa de novo, mas é porque eu acho que fica melhor de exemplificar. Se eu não faço a tampa da garrafa no tempo certo, dentro da montagem, e fecho aqui, na hora que a pessoa que vai fazer o casezinho para fechar aqui e concluir, ela vai perder o tempo e a máquina vai passar. Então, nós precisamos trabalhar em harmonia, precisamos ser coesos, tá certo? E é nesse contexto em que vão ocorrer as especializações, né? Vocês viram, por exemplo, lá no iniciozinho, quando eu me apresentei, eu colocando que eu sou professora mestra, né? É um tipo de especialização. Eu terminei a minha graduação, eu fiz um mestrado, eu hoje faço uma outra graduação e faço uma especialização, porque a gente vai, no caso da gente, né, nós que somos professores, a gente geralmente busca se especializar naquela área que a gente tem mais afinidade. Mas, às vezes, o trabalhador comum, ele não vai conseguir se especializar numa área que ele tem mais afinidade. Ele vai se especializar naquela que tem para ele, na cidade que ele mora. Né? Se tem fábrica, ele vai se especializar na fábrica. Se tem comércio, ele vai se especializar com trabalho ao público, porque é o comércio que vai trazer o sustento para a sua casa. Mas tudo isso precisa ser orquestrado. E quem é que vai estar ali? Quem é o grande mentor? As instituições públicas e privadas, que vão dizer por onde a gente deve caminhar. Tranquilo até aqui, gente? Posso dar continuidade aqui à leitura do material? Pronto. Quando quiserem interagir, fiquem à vontade, viu? Na solidariedade mecânica, nós vamos ter uma divisão do trabalho rudimentar, ou ela nem existe, porque as pessoas passavam de pai para filho, né? O filho do carpinteiro, geralmente seria carpinteiro. O filho, sei lá, da pessoa que fazia sapatos, ia ser sapateiro também, né? Por quê? Porque aprendia o ofício do pai. Foi daí que nasceu um conceito de determinismo social, que as pessoas dizem, filho de peixe, peixinho é, né? Porque lá na solidariedade mecânica era assim que acontecia. As pessoas não tinham todas as possibilidades que tem na atualidade, né? Já na complexa, cada um vai ter a sua especialização e elas vão dialogar entre si. Porque, por exemplo, Alan e eu temos a mesma especialização, nós fizemos o mesmo mestrado, mas ele pesquisou uma área e eu pesquisei outra. A gente foi do mesmo programa de mestrado, porém, ele está numa área e eu estou em outra. Né? Entendam aí, eu estou trazendo vez por outra esses exemplos para que fique mais palpável para vocês entenderem sobre isso. E os indivíduos? Lá na solidariedade mecânica, as pessoas, nós surtamos de forma diferente. As pessoas, elas eram independentes e semelhantes entre si, tá certo? Elas desenvolviam trabalhos semelhantes, mas elas eram independentes. Nós não, nós somos interdependentes.
Porque quando eu preciso que a pessoa faça a garrafa para poder eu fazer a tampa, eu preciso do trabalho da outra pessoa. Porque senão vai atrapalhar o meu. Né? Eu estou falando aqui de linha de montagem, uma vez que nós estamos trazendo o trabalho na era moderna, tá certo? E era o principal fator de mudança na vida social do trabalho. Fator de coesão social. Lá na solidariedade mecânica, a gente tinha o quê? Força do trabalho, das crenças e dos hábitos. Então, as pessoas aprendiam desde criança, né? As pessoas aprendiam e iam dar conta aí, se o pai tinha um comércio, os pequenos burgos, que deu origem aí ao termo burguesia, que a gente vai ver daqui a pouco, sobre classe. Os pequenos burgos, eles tinham lá o seu comércio e ensinavam seus filhos a também trabalharem no comércio, né? Já que na solidariedade orgânica, a gente vai ter a divisão do trabalho social e essa interdependência. Pode perguntar, viu? Pode ser no final a questão do nome do sociólogo? Pode? Pronto, tá ótimo. Então, vou dar aqui continuidade. Eu já estou vendo aqui o nosso horário, gente, fiquei preocupada, eu falo demais, né? Aí a gente vai aqui para o Karl Marx, né? Marx, ele é uma das figuras centrais quando a gente fala sobre trabalho, porque ele criou algumas teorias, tá? Ele é muito conhecido pela sua revolução, né? Um alemão de classe média, ó, já começa as contradições por aí, né? Marx nasceu em berço de ouro, vamos dizer assim, né? Teve direito a estudar, inclusive estudou direito em alguma universidade, né? Formulou as bases do socialismo, tá? A partir da sua crítica ao capitalismo, né? E ele vai trazer para a gente uma nova forma de analisar aquilo que estava bem bonitinho ali, o que Durkheim trouxe como bonitinho. Não, a gente se organiza. A solidariedade vai fazer com que a gente cumpra a nossa função social dentro do contexto do trabalho. Aí Marx vem, em contrapartida, e diz assim, peraí, como é que nós vamos pensar em melhoria e avanço se as pessoas estão ali obrigadas a estarem numa relação de interdependência com outras? Tá? Então, Marx vai trazer isso daí. E dentre as suas obras, né, ele vai transitar aí entre a ciência política, a ciência econômica, filosofia, sociologia, né? Marx, ele é visto, inclusive, na área da administração, né? Quem quiser fazer aí o curso superior em administração, nós vemos todos esses teóricos, né? Eu também tenho formação em administração, só não foi concluída, né? Por isso que eu não falei, mas a gente também vê esses teóricos. Por quê? Porque eles falam exatamente sobre a racionalização do processo do trabalho, tá? Por conta do avançar da hora, eu vou passar para cá, porque eu acho que está muito mais próximo do que a gente tem de proposta para o nosso encontro de hoje. O capitalismo é um sistema, como já foi dito, sistema de produção de mercadorias, e ele tem algumas bases. Uma de suas bases, gente, não é a ambulância, tá? Isso é o sino aqui da escola, para os meninos voltarem para a sala. Uma das suas bases é o sistema de privatização. Ou seja, as propriedades privadas, elas não existiam da forma que passaram a existir. Então, uma das bases do capitalismo é isso. Outra é a divisão entre capital e trabalho. Antes, eu falei para vocês que os artesãos, eles faziam o processo todo dentro da sua casa, né? Inclusive, ele comprava matéria-prima. A partir daqui, a matéria-prima, bem como o espaço de trabalho, passa a ser dado pelo dono do capital, do dinheiro, tá certo? E aí, Marx começou a analisar, né? Como assim? Peraí, vamos conversar direitinho. Existe um sistema em que eu tenho máquinas, matéria-prima, imóveis, recurso financeiro de um lado, e a mão de obra de outra. Então, que a gente está dentro de um antagonismo. Tá? Que processo de produção é esse?
em que as pessoas estão ali como parte. E aí ele começou a entender, vamos dividir isso daqui em classe, né? Porque, olha só, lá na Idade Média, vou trazer a Idade Média, que é o que está mais próximo da moderna. Vocês estudaram o sistemazinho chamado de estamentos ou estados. O que é isso? Você tinha o clero na ponta, que eram os representantes da igreja, tinha os reis e rainhas, né, a nobreza, e abaixo tinha quem? Os camponeses, né, e todas aquelas pessoas que estavam ali fazendo o trabalho braçal. Quando vem para cá, gente, olha só, lá no início a gente viu que o trabalho era associado à escravização, à dor, à fadiga. Como é que a gente vai começar a ganhar dinheiro, já que essa é a lógica do capitalismo, se as pessoas acreditam que trabalho é uma coisa ruim? E aí a gente vai ver como essa mudança de perspectiva, ela vai ser alimentada por um outro tipo de dominação, que é a religiosa, né? Mas isso não é Marx quem vai dizer. Isso quem vai dizer é Max Weber, né? Um outro teórico que a gente vai chegar lá. Alan, eu estou preocupada com o tempo. Tu acha que está tranquilo? A do outro professor? Eu acho que a gente pode estender até umas 8h15, pode ser? Por mim, tranquilo. Por isso, viu? Né? Até porque tiveram algumas interrupções. Né? Sim, então, sim. Pronto, tá ótimo. Aí, o que foi que ele pensou, gente? Existem 2 grupos. Antes, naquela pirâmidezinha, nós tínhamos alguns grupos. E esses grupos, eles não tinham mobilidade social. Pode cair alguma coisa sobre isso. Né? Valéria, o que é mobilidade social? É a condição de você sair de uma classe para outra. Você pode ser burguês e depois se tornar proletário? Pode. É difícil, muito difícil, mas pode. Você pode ser proletário e se transformar em burguês? Pode. Aí a Mega Sena da virada trabalhando para isso, né? Para que a gente vire o dono do capital e empregue as pessoas para trabalharem para a gente, para fazerem o papel que antes nós fazíamos. Tranquilo? E aí ele começa a pensar. Capital, dinheiro para gerar investimento na produção. Propriedade física, eu tenho o quê? Fábricas e maquinários. Né? Aí a gente tem essa divisão que ele vai já falar aqui mais à frente. Alguém levantou a mão, só não consegui ler quem era. Gustavo, pode falar, Gustavo. Boa noite, tia. Eu queria saber o significado da palavra proletariado, acho que é assim que pronuncia. Eu vou dizer ela bonita e vou dizer ela no popular, tá certo? A palavra bonita, proletário, né, o proletariado, é o grupo de trabalhadores, são as pessoas que passaram a trabalhar para manter o sistema capitalista de pé, certo? Agora vamos para o real. Somos nós, pobres, que precisamos trabalhar para viver. Somos proletariados. Valéria, você não falou na classe média. É porque a classe média é uma invenção contemporânea. São aquelas pessoas que... Só um instante, viu? Pronto, já vieram pedir minha ajuda aqui para ir ali tanger o menino para dentro. Mas olha só, o que acontece? Quem são, né, quem são essas pessoas que estão na classe média? Aquele que nem é proletário, perdão, o proletário que está embaixo, aqui na base, não é o trabalhador que mantém, e nem é o dono do capital. Ele está aqui na média, por isso que é chamado classe média. É um grupo que ganha bem, certo? Pode usufruir de algumas regalias que nós que estamos aqui na ponta, que somos os trabalhadores pé no chão, né, que vendemos o nosso
tempo, que somos o proletariado, não temos. Então, eles têm mais privilégios do que nós. Mas lá no iniciozinho da Idade Moderna, só existia duas classes, né? Burguesia, dono do capital, proletariado, a galera que trabalha. Pronto, alguém mais? Tirei sua dúvida, Gustavo. Acho que foi o Gustavo, né? Sim? Mais alguma dúvida com relação a isso aqui? Tranquilo? Posso dar continuidade? Pronto. Por nada, meu bem. É para isso que a gente está aqui. Os capitalistas, olha só, isso daqui foi a concepção de Marx, né? Os capitalistas desestruturam todas as relações tradicionais onde quer que cheguem. Submetem a tudo e a todos com sua lógica da eficiência e da produtividade. Nesse universo, tudo pode ser subjugado ao poder do capital, ou seja, de quem tem dinheiro, pois a tendência do sistema é mercantilizar, ou seja, tornar mercadoria todas as esferas de ação social. E aí ele traz como exemplo a força do trabalho. A força do trabalho foi transformada em mercadoria. Tanto que nós, quando nos especializamos, nós ganhamos um pouquinho mais por isso, quando somos concursados. Só para vocês terem uma ideia, ó, até a educação virou mercadoria. Então, Karl Marx já fazia essa análise lá no século XIX, nós estamos no século XXI. E a gente ainda vivencia todos esses dramas, né, todos esses problemas. E aí, na sua obra, que é a mais conhecida, né, além do Manifesto Comunista, o Capital, em que ele fala da categoria de trabalho, sabe? Ele vai começar a analisar como as classes sociais, elas vão refletir na situação econômica dos indivíduos. E aí eles vão ter acesso aos meios de produções ao longo da sua história. Olha só, o modelo de classes, né? Porque modelo de classe só a partir da modernidade. Até então, a gente vai ter estamentos nas sociedades orientais, nós vamos ter as castas, né? A classe, ela só existe no Ocidente, a partir do período aqui que a gente está trabalhando, que é a Idade Moderna, tá? A Era Moderna. E aí, assim, o que a gente começa a entender? Marx analisa da seguinte forma: se eu trabalho muito para ganhar dinheiro e chegar ao topo, ser o dono do produto, do capital, eu preciso também ganhar uma partezinha desse dinheiro. E é aí onde ele vai criar um outro conceito, tá certo? Que conceito é esse, Valéria? Aqui, ó, para que vocês entendam, classes superiores, a hierarquia das classes, né? A burguesia, que aí a gente vai ter aqui grandes latifundiários e burocratas, intelectuais, que vão estar no topo dessa pirâmide. Quem vai estar abaixo? O proletariado, que é a classe operária, né? E os assalariados improdutivos. E, né, outras nomenclaturas que vão surgindo no decorrer do tempo. E aqui ele traz as duas teorias que eu gostaria muito que vocês se atentassem, que é a alienação e mais-valia, tá? Ele não elaborou sozinho, ele elaborou com o Friedrich Engels, né, que vocês vão ver o nome desse teórico também em alguns lugares, que é interpretar a política, a economia e a sociedade no sistema capitalista. E aí, o que ele faz? Né? Quando ele se remete à alienação, ele diz que nós fomos afastados do nosso produto final. Logo, eu sou alienada. É aqui o conceito em que eu não sei quanto vale a mercadoria que eu produzo, porque eu só produzo essa parte da mercadoria. Então, eu vou ficar satisfeita em receber um salário por isso daqui, e não pelo que foi produzido. Né? Tranquilo, galera.
Então, essa alienação, ela vai partir do sistema capitalista e nós vamos produzir não para nós mesmos, mas para o patrão, certo? Olha só, antes a gente detinha o poder da produção na íntegra. Agora a gente tem apenas de uma parte. Isso dá ao patrão um poder de conhecimento que vai dar para ele a condição de dizer assim: Valéria, você não vai receber 2 salários, porque você foi contratada para fazer só isso e você só vai receber um salário por isso. Esse é o processo de alienação. E esse é o conceito de alienação trazida por Karl Marx, tá certo? Dentro desse sistema também, ele vai falar sobre a mais-valia, que está associadinha aí, andando lado a lado, com a alienação. Alienação, gente, de estar alienado, alheio àquela situação, tá certo? Mais-valia, né? É mais uma interpretação marxista a respeito do lucro. Porque, assim, dentro do capitalismo, qual é o grande objetivo? Gerar lucro. Porém, para quem vai esse excedente? E é exatamente isso que a teoria de mais-valia traz para a gente. A disparidade entre salário pago e valor produzido pelo trabalhador. Olha o que foi que o Marx analisou há 2 séculos atrás. O trabalho não pago, ele vai gerar uma rentabilidade extra. Quem vai ganhar isso? Quem vai ganhar o valor que vai ser gerado a partir desse trabalho? O dono do trabalho, o dono do capital, o dono dos meios de trabalho, e não a pessoa que trabalhou. E aí eu trago esse exemplo para ficar melhor para vocês. Ó. O trabalho realizado durante os 10 dias, pelo qual o trabalhador é remunerado, ele já dava para pagar o salário e manter ali tudo em dias. Os outros 12 dias de trabalho, esse valor está sendo expropriado. O que é isso? Ele está sendo retirado do trabalhador para gerar lucro para o dono do capital. Por isso que eles chamam de mais-valia. Tá? Nós não vamos nos ater, tem 2 tipos de mais-valia, mas nós não vamos nos ater a ela porque o fator tempo não nos permite. Né? E aí a gente vai aqui para o Weber, certo? Weber, um alemão também, de família de protestantes. E aí vocês vão começar a entender, olha só, ele vai estudar história, filosofia, direito, economia, e ele começa a analisar a ética protestante e o espírito do capitalismo. Inclusive, a sua obra, né, uma de suas obras mais renomadas, tem esse nome. Tá? Porque o que ele vai dizer? Como o protestantismo ajudou os europeus a implementarem o sistema capitalista. Porque, na sua análise, ele começa a perceber que a organização da sociedade ocidental, em relação à oriental, né, ela vai mudar justamente por conta da chegada do protestantismo. O que é o protestantismo? Aquela revolução que foi feita por Lutero, chamada de Reforma Protestante. Durante a Idade Média, Lutero, né, nos fins ali da Idade Média, Lutero, que era uma pessoa de dentro da Igreja Católica, ele começa a se incomodar com algumas coisas que eram cobradas pela Igreja. E ele faz uma reforma, ele cria 95 teses sobre a necessidade de reformar a Igreja. E aí surge o protestantismo. Protestantismo, gente, vocês podem entender hoje, né, trazendo para hoje, como todas as religiões derivadas dessa mudança que foi a reforma protestante, que geralmente as pessoas chamam de evangélicos, né, comumente são chamados de evangélicos, mas são protestantes, porque católicos são evangélicos, espíritas são evangélicos, porque seguem o evangelho de Jesus, né, só para que a gente entenda aí. E aí ele traz nessa lógica do espírito do capitalismo, um tipo de ética que vai fazer com que as pessoas comecem a trabalhar, porque olha só, lá na Idade Média, a Igreja Católica falava sobre o bem morrer, tinha que morrer para ir para o céu, e aí toda a felicidade estava no céu. Os protestantes já têm uma ideia mais materialista, e eles começam a pensar no bem viver. E aí surge aquele ditadozinho que eu acredito que pelo menos pessoas mais experientes, assim como eu, né, no auge aí dos 40 anos,
elas já ouviram falar, mente vazia, oficina do diabo. Olha só o que foi trazido lá pelo protestantismo, no século XVI, e que vinga até os dias de hoje. Tá? Porque as pessoas iam trabalhar, iam conseguir ganhar mais, iam conseguir ganhar mais dinheiro e ser dono do capital e viver bem. Certo? Consegue entender qual a lógica aqui de Weber? Só que ele vai trazer para a gente uma necessidade de burocratizar, de racionalizar esse trabalho. E aí, toda a ética do protestantismo foi fundamental para que a gente pudesse, né, trabalhar com essa burocracia. Por isso que ele é visto também lá nas teorias da administração, tá certo? Porque na cabeça dele, a burocracia, todo o método, trabalhando aí com a ideia de método científico, né? Você ter uma estrutura de trabalho vai ajudar você a trabalhar mais e melhor, ganhar mais, tá certo? E aí eu trouxe isso daqui para vocês participarem. Acredito que dá tempo pelo menos uma, ou Alan, que já são 8h18. Vamos fechar com uma questãozinha só para dar um gostinho. As outras questões a gente pode deixar no slide para eles resolverem quando a gente disponibilizar o drive com os materiais. Pronto. Aqui é uma linha de montagem, né? Não sei se vocês conseguem ver aí a tirinha direitinho. E ele diz assim, vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Olha só, né, como essa tirinha, ela traz para a gente uma análise de tudo que eu falei até aqui. Aí a gente tem aqui algumas possíveis respostas. O operário tinha um trabalho repetitivo e cada um trabalhava em uma etapa da produção? Sim, né? O operário, ao se aposentar, poderia aproveitar o tempo livre para se preocupar com... Perdão, o tempo livre sem se preocupar com dinheiro? A tirinha está fazendo menção a isso? Acho que não, né? O operário, ao se aposentar, costumava retornar à fábrica para comemorar com os colegas? Ele está falando que vai voltar para comemorar com os colegas, que está ali há 30 anos fazendo a mesma coisa? O operário tinha um trabalho repetitivo e tudo que mais queria era se aposentar e sair da fábrica? Também, mas não era isso que estava sendo trabalhado na charge, né? O operário tinha um trabalho repetitivo e dominava todo o processo de produção na linha de montagem? O que vocês acham? Eu eliminei as que não têm possibilidade nenhuma. Nós temos duas possibilidades. Quais são? Gustavo está dizendo que é a A. Mais alguém? Pedro, Paulo Henrique, Claudete. Eita, o pessoal está na A. Olha só. Ele tinha um trabalho repetitivo. Se ele dominasse todo o processo de produção, ele não tinha que ir atrás de saber o que tinha feito no final da linha de montagem. Então, né? Parabéns, palmas em libras aí para vocês. Né, que a A é a alternativa correta. E antes de dar tchau e boa noite, né, eu gostaria de agradecer e lembrá-los que a gente tem sim que trabalhar com alegria, certo? Dedicação, criatividade, porque isso também faz parte da vida. Mas a gente deve trabalhar para viver e não viver para trabalhar, porque essa era a proposta, né, do capitalismo, e infelizmente, até os dias atuais, algumas pessoas acreditam que a gente precisa trabalhar até a exaustão, né? Muito obrigada, espero ter colaborado. Se tiver alguma pergunta, se não der para eu responder aqui pelo tempo, vocês podem fazer aí, o Alan, ele passa para mim, eu respondo para ele de boa, viu? Foi muito bom estar aqui com vocês, eu nem dei conta do tempo passando, né, e é mais ou menos isso. Alan? Oi, tô aqui ouvindo que eu tô um olho no peixe e outro no gato. Gente, a frequência, ela tá indexada no chat. Isso quer dizer que você saindo ou entrando, você consegue ter acesso à frequência. Pelo menos em teoria é isso, é para isso que serve uma mensagem fixada, tá? Então,
Eu vou até desafixar e fixar mais uma vez para quem ainda não assinou a frequência, tá bom? E enquanto isso, já posso dizer que aula maravilhosa de sociologia, que coisa boa falar sobre os Cavaleiros do Apocalipse, como eu adoro, como eu adoro chamar esses três, sabe? Os Cavaleiros do Apocalipse, que são clássicos, que são temas muito recorrentes nas provas do Enem. Vez por outra, você bate o olho, encontra uma passagem de uma obra do Marx, ou do Durkheim, ou do Weber nessas provas, não só do Enem, como do Enseja, porque são autores clássicos, são autores que discutiram a sociedade de forma frequente, e tudo foi às mil maravilhas, né? A nossa querida diva, 1001 utilidades, ela que estava sendo coordenadora temporária, ela que estava sendo professora e doando brinquedos para as pessoas na hora do intervalo e tudo certo. Gustavo, você gostaria de falar alguma coisa? Não, era sobre a questão da pergunta lá, quem foi o... Como esqueci o nome do sociólogo que parece que associava o trabalho como um dom divino, coisa assim. Mesmo, ele perguntou mais cedo, Valéria, sobre isso. Sociólogo que pensa o trabalho como um dom divino. A gente vê muito isso na filosofia, né? Alguns filósofos. O Durkheim e o Weber, principalmente, como pensavam nessa ideia da harmonia social, né? Eles viam muito nessa perspectiva de harmonia, de coesão. Nessa questão de divino, é a ética protestante, que é exatamente a análise que o Weber faz, né? Como que os protestantes implementaram na sociedade a ideia, a ideologia de que trabalhar é uma coisa divina. Logo, se eu não trabalho, a minha mente vira a oficina do diabo. Né? Mas um sociólogo que atribui, né, essa questão, eu desconheço. Não sei se o Alan conhece algum, né, mas eu desconheço, até mesmo quando nós vamos pegar aqui na filosofia Santo Agostinho, né, que é uma das figuras mais representativas lá na era medieval. O Santo Agostinho, ele trazia essa ideia do divino, mas ele tinha uma lógica muito racional, né? Então, ele não acreditava que era tudo só pelo divino. O divino também atua, mas precisa ter essa parte da matéria, né? Mas eu posso ver quem é essa pessoa, se existe, né? E dar essa resposta e o Alan passa para vocês, tá bom? Porque eu mesma desconheço, eu só conheço a análise, né, que o Weber faz acerca da ética protestante e como essa ética protestante ela interfere nessa organização social da história do trabalho. Sigo no mesmo rumo. Pronto. Pois um cheiro, gente. Muito bom, viu? Amei estar com vocês. Obrigado, Valéria. Que maravilha, que maravilha. É muito bom, gente. Ave Maria, Sociologia era uma e continua sendo uma das minhas preferidas. Pois bem, Valéria já foi, voltou para o trabalho dela, né? Porque não podemos esquecer, a diva está trabalhando enquanto está fazendo outro trabalho, né? E agora a gente vai dar um giro de 360, porque agora nós vamos ter uma aula de biologia. Eu vi que o professor Renato tinha entrado mais cedo, eu acredito que ele ainda está aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sim, tô aqui. Pronto, Renato está aqui. Pronto, gente, a gente vai dar um giro de 360 para a nossa aula de biologia. Eu vou transmitir, né, a temática que o professor Renato vai falar, tá bom? Um conteúdo que é super importante, que está em voga na nossa Semana da Leitura, que é tema da SEDUC, e que é um tema que é importante não só porque a gente está falando na escola, mas porque é um tema de emergência mundial, né? E que o titio Renato agora vai conduzir com a destreza que ele sempre tem. Fique à vontade, Renato. Fala pessoal, boa noite. Eu estou vendo aí que tem muitos alunos, né? Vi poucas pessoas aí do Benção Antigo, né? Não sei como é que ficou a turma antiga, mas estou vendo aí que tem muitos alunos. Gente, só para fechar aqui, todo mundo está me escutando direitinho? Alguém vivo? Oi, boa noite, isso, show.
Luiane, as suas fotos, né, inusitadas. Show. Pessoal, vamos lá. Alguns alunos que aqui estão provavelmente já viram essa apresentação que nós fizemos na Semana da Leitura da escola. Eu disse até ao Alan que eu ia reaproveitar ela pelo fato de ser um tema importantíssimo e um tema que provavelmente cairá no Enem, como também cairá com certeza na prova, né? Caso a galera aí que vai fazer a prova não sei se é alguma coisa assim de ensino médio, eu esqueci o termo agora, que provavelmente cai a questão climática, né? Que é um conteúdo que passa ali, permeia pela física, química e biologia. Então, de antemão, os professores que produziram, né? Não foi somente eu, mas o professor André, o professor Hugo e assim também, né? A minha pessoa. E aí, para começar, um praxezinho da nossa coordenadora, ela gosta muito de trabalhar a parte aí, né, de acolhida, e aí a gente tem como acolhida aí nessa frase que para a ganância toda a matéria é insuficiente. E aí a professora de sociologia falou, né, a exploração do capital. Eu, como vocês sabem, né, eu sou capitalista. Apesar de ser capitalista, eu não sou daqueles que acham que o capitalismo é uma maldade ou algo do tipo, não. Eu tenho uma visão que o capitalismo ele tem uma exploração, sim, pesada, principalmente nas questões ambientais, principalmente por falta de conhecimento de grande parte da massa, né? Que somos nós, o povão. E aí, Alan, você pode passar para a segunda lâmina. Alan, tá me escutando? Pode passar para o segundo slide. Oi, Renato, desculpa, eu tive uma instabilidade aqui, eu não ouvi na hora que você falou, mas estou ouvindo agora direitinho. Show. Gente, vamos lá. De uma maneira geral, o que são mudanças climáticas? Eu coloquei alguns textos aí só para que vocês possam ter uma pequena noção. As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. De praxe, né, nós temos aí uma grande discussão com relação à nossa temperatura ambiental. É uma discussão que, lógico, vocês escutarão não só agora no ensino médio, mas escutarão provavelmente na faculdade, e se não, a vida vocês. Eu me lembro, Alan, quando o professor Edvanilson dava aula para a gente, em 2014, 11 anos atrás, o Edvanilson dizia, né, ele não dizia, desculpa, os livros diziam que em 2030 nós passaríamos por um período de quase seca, né, que poderíamos estar lutando por água. E aí chegamos quase em 2030, falta 5 anos, e essa previsão já passou para 2050. E, antemão, né, entendendo um pouco sobre a questão negacionista da ciência, a gente precisa entender que por esses dados serem atualizados e passando um pouco mais para frente, não quer dizer que isso vai acontecer ou que não esteja acontecendo. O fato é que isso está acontecendo durante esses dias. Nós estamos realmente tendo um processo onde as chuvas estão diminuindo. Logicamente, se há uma diminuição de chuva, de precipitação, nós estamos tendo também um processo maior de evaporação e essa água ela não está sendo condensada e voltando novamente para o local onde ela estava. Então, nós estamos perdendo essa capacidade a qual acontece dentro dos ciclos biogeoquímicos. Além disso, nós temos uma variação, como o próprio texto fala, principalmente ali voltado pelo século XIX, século XX, onde nós crescemos com a Revolução Industrial. Professor de História sabe muito bem disso, sabe o quanto foi impactante a Revolução Industrial na atmosfera, o quanto foi impactante para a vida do ser humano, enquanto trouxe desenvolvimento, tecnologia, dinheiro, mas ao mesmo tempo trouxe poluição, destruição de habitat, de animais, da flora, e também ao mesmo tempo empobrecimento da nossa terra, e aí causando que, de certa forma, seria um desequilíbrio, né? Fora isso, a gente tem essa alta exploração no desmatamento de terra e principalmente nas nossas florestas, o que aumenta significativamente a liberação de dióxido de carbono, nosso famoso CO2. E aí, um dado que é muito preocupante
é que ainda 70% das cidades brasileiras ainda tem aterros abertos, né, de lixo. E aí, quando você fala aterros abertos, é que nós ainda estamos jogando o nosso lixo, e aí eu vou abrir aspas aqui, literalmente no mato. Porque eu sempre digo para meus alunos, principalmente os meninos que aqui estão, Gustavo, acho que o Fabrício também está, do terceiro ano, que essa expressão jogar no mato é uma expressão preconceituosa que nós temos, achando que a natureza ela é um lixo e que a gente pode jogar qualquer coisa nela. A natureza é de extrema importância e a gente precisa ter cuidado. Além disso, a gente tem, né, uma alta exploração na energia, na indústria, no transporte, nas edificações, e hoje, principalmente na agricultura, que é o nosso potencial, né, econômico. O Brasil ele é importantíssimo na balança econômica quando se fala de relação, né, alimento. E devido a essa alta produção, a gente tem aí uma grande exploração de terra, desmatamento, queimada e outros meios, né, que a gente utiliza, né, a prática de pesticidas, herbicidas que a gente elimina dentro do solo, o que causa, né, de certa forma, uma contaminação no solo nos lençóis freáticos. Pode passar. Bom, e como consequência a tudo isso que eu falei, nós estamos vivendo hoje no presente século, e provavelmente viveremos até por volta de 2100, e olhe lá se isso também não se prolongar, as nossas consequências. E aí eu falo de consequências claras, que nós tivemos agora no Rio Grande do Sul, onde 80% do estado foi totalmente alagado. Nós temos processo de escassez hídrica, que foi o caso de São Paulo, né, nesse período de inverno deles, enquanto aqui é verão, lá é inverno, enquanto aqui é inverno, lá é verão. E aconteceu, né, de que São Paulo teve um período extremamente seco, onde grande parte dos seus reservatórios de água estavam quase zero. E aí a gente tem também, né, incêndios, sejam eles naturais ou não. Grande parte das pessoas não sabe, mas os incêndios florestais acontecem naturalmente. É um fator físico. Alta temperatura do local, você cria qualquer lupa ali natural, através de uma gotícula de água, algo do tipo, ou até mesmo alguma estrutura que faça com que haja ali uma faísca, né, e comece a queimar aquela matéria orgânica seca. E aí esse acontecido, né, pode fazer com que haja as queimadas naturais. E também, né, a nossa grande ambição de querer queimar para plantar, que é um erro gravíssimo que nossos agricultores ainda plantam, ou fazem essa prática, mas devido à falta de conhecimento. Fora isso também, nós temos, né, as secas, a escassez de água e incêndios severos. Fora isso, o aumento do nível do mar que acontece devido o derretimento das calotas polares. Fala, Gustavo. Não, Renata, tipo, levando em consideração também que a desigualdade social é um fator também que contribui para as mudanças climáticas, porque levando em consideração, tipo, levando assim, como é que se fala? Tipo, nós que moramos no interior. A queima do carvão é muito, é muito usado, não, o carvão para cozinhar e tal. Porque, querendo ou não, a renda não é a renda tão boa, né? E, tipo, o gás não tá barato para estar cozinhando qualquer coisa no gás. E a maioria das pessoas queima o carvão. Então, tipo, o carvão, como é que se fala? Para parar de ser usado, vai ter que acontecer muita coisa para não ser mais usado o carvão, né? Gustavo, a gente vai falar mais na frente. Eu vou, nesse momento agora, eu vou só pedir, caso eu me esqueça, tu me pergunte novamente sobre isso, sobre essas questões, né, de sustentabilidade hoje no interior, no sertão, né? E fora isso, né, a gente tem, né, o que nós temos hoje, o caso, né, de tempestades catastróficas, de regiões que estão chovendo fora do comum. Isso é devido às alterações climáticas que nós temos, e essas alterações, elas são, né, uma anomalia que está acontecendo muito no nosso ecossistema e prejudicando principalmente a nossa biodiversidade, seja ela fauna ou flora. Pode passar.
E aí, só para a gente continuar, Gustavão, eu queria trazer alguns pontos que eu falei lá no nosso momento, mas que pudesse a gente refletir. O ser humano, em 1800, começa a perceber a necessidade de industrializar devido à alta, né, o crescimento populacional, que ainda era insignificante na época, mas veio dar um boom séculos depois. Se você observar bem, o ser humano passa de 1800 até por volta de 2000, de certa forma, utilizando as máquinas de forma sem freio, né? Desfreada mesmo assim, sem conseguir mesmo parar. E aí você tem uma preocupação por grande parte de líderes internacionais e que ele se reúne por volta de 1970, que é um dos marcos históricos, né, da preocupação da humanidade em relação ao planeta, que é uma reunião que aconteceu em Estocolmo. E aí vocês me desculpem, porque toda vida eu confundo. Ou foi na Suécia ou na Suíça. Depois vocês que sabem aí, Estocolmo é a capital de um desses dois países. Aí quem sabe aí vai colocando aí no site. E aí é onde esses grupos, né, eles se reúnem e decidem sobre algumas restrições que a humanidade precisaria fazer, importantíssimos, né, ações importantíssimas para melhorar essa relação planeta-ser humano. Após isso, né, após 22 anos depois, há uma nova reunião e aí surge um acordo internacional chamado ECO 92, que acontece no Brasil, né, após vários acordos feitos ainda em país não tão significativo, mas é na ECO 92 que você tem um acordo internacional onde você une uma grande quantidade de países que são fundamentais nas questões climáticas do mundo, né? E aí, capital da Suécia, valeu, show de bola, ainda bem que a gente tem historiador aí, ó. E aí o seguinte, ó, quando chega no 92, o mundo já se industrializou de uma forma absurda. O mundo já utilizou carvão, petróleo, incontrolável. Então, nesse momento, o mundo ele já estava, de certa forma, desequilibrado com relação à parte, né, de mudanças climáticas. Só que aí, né, veio essa ideia de se organizarem, se juntarem. Anos depois, no caso, né, 10 anos depois, eles se reúnem novamente na África, né, no continente africano, onde, mais uma vez, realça a necessidade de cuidar do planeta e começam a estabelecer metas de descarbonização, de emissão, diminuir a emissão de carbono, diminuir a ideia de você utilizar menos máquinas, equipamentos ou algo que utilizasse, né, de produtos não sustentáveis ou não, né, recicláveis. Anos depois, eu vou pedir para ela passar, mas só para você pensar aí bem, você vai ver, a ECO 92 vem a ECO, né, no caso, a ECO 92 vem a Rio mais 10. A Rio mais 10, ela acontece ali ainda, né, em Joanesburgo, né, ainda naquela região ali, onde ela traz uma grande discussão sobre a questão de sustentabilidade. É uma palavra que eu já falei para vocês, eu não acredito muito, porque existe, né, uma luta, um lobismo por cima disso, que é os grandes capitais, aí é onde eu faço uma grande crítica ao capitalismo, grandes donos de grandes capitais ainda explora e, ao mesmo tempo, se beneficia com o governo sendo favorável à exploração de produtos, né, não sustentáveis, como é o caso do petróleo. E nessa reunião que acontece, o povo, novamente, os países aqui representados, decidem outros acordos que viram que não eram viáveis ser feitos naquele presente momento, mas necessitam estar escrito em papéis. E aí é onde eu digo para vocês a necessidade da massa se mover, porque eles lá escrevem textos excelentes, momentos excelentes, mas a Rio mais 10 traz só apenas uma visão para a humanidade de que os países estão se preocupando, mas que na prática eles não fazem isso propriamente dito.
Mas aí vem um marco importante, que é o 2015, que é o Acordo de Paris, um tratado internacional que é importantíssimo e vai trabalhar aqui com mais, né, atitudes ferrenhas, onde vai proibir comercialização com países que produzem uma alta de carbono, e aí vem uma grande crítica, né? Vou usar aqui uma questão geopolítica, que é o caso do Donald Trump, que saiu novamente do Acordo de Paris. Até uma pessoa me perguntou assim: Renato, você é a favor, já que você é uma pessoa que apoia a direita internacional? Eu disse: não, eu sou contra. Só que veja bem, olha a visão do Donald Trump. E é uma visão, infelizmente, frágil quando se trata na questão de liderança política. O cara sai do Acordo de Paris pelo fato da China não participar por ser um país subdesenvolvido. A Rússia também é um país subdesenvolvido, a Índia também é um país subdesenvolvido, o Brasil também é um país subdesenvolvido. E esses países que ainda estão crescendo, eles não precisariam seguir as metas internacionais, a não ser que quisesse, certo? E veja bem, é interessante você olhar para essa discussão, porque quando você observa a necessidade desses países crescerem, porque eles já entendem que aqueles que já cresceram já exploraram toda a sua vegetação. Os Estados Unidos só tem cerca de 5 a 7% da sua mata virgem. A Europa tem quase 5%. Se você olhar para países que são hoje industrializados, eles desmataram quase tudo. Tudo. Países como o Brasil, países parte do continente africano, ainda tem a sua mata preservada, a sua biodiversidade preservada, lógico. Em grande parte explorada, sim. Ilegalmente, sim. Muitas vezes por agricultores que não têm conhecimento, sim. Mas a gente ainda tem a maioria da nossa reserva virgem, conservada, do mesmo jeito que começou na história, da evolução, onde o planeta passou por diversas mudanças, e essa vegetação ainda continua da mesma forma, certo? Após o Acordo de Paris, o Brasil, ele é um protagonista importantíssimo, ele é um dos maiores roubadores de carbono da atmosfera. O Brasil, ele faz uma extração absurda de carbono na atmosfera, e é importantíssimo nisso, porque tem grandes terras agricultáveis, tem um solo muito rico, que é capaz de produzir, né, a cada 5 pratos no mundo, 1 prato é brasileiro, então é capaz de produzir 1,2 bilhões, né, de alimento, de sustentar pessoas, né, no caso, mais ou menos aí, se você pegar uns 6 Brasils, né, 6 Brasis, e se você observar bem, o acordo internacional, ele foi tão, entre aspas, perfeito na questão de regulamentação, que ele fez, né, com que não houvesse mais tantas mudanças. E aí se continuou as reuniões anuais, que é o caso das COPs, uma conferência das partes, né? É um órgão de Supremo, um órgão supremo, e ele é uma convenção, né, uma reunião que ocorre anualmente em vários países do mundo para se falar sobre o meio ambiente, ou ratificar, ou melhorar, ou ampliar metas, ou até mesmo ajustar metas de países ou grupo de países que estão anexados no Acordo de Paris. Salvo me engano, não sei se com a saída dos Estados Unidos saíram mais países, mas se eu não me engano, no Acordo de Paris nós temos mais de 180 países que estão listados e seguindo as normas do Acordo de Paris. Menor emissão de gás carbono na atmosfera, indústria verde, economia sustentável, economia verde e assim sucessivamente. As COPs, em especial a COP30, ela vai acontecer aqui no Brasil, no Belém do Pará. Presta atenção. COP30 provavelmente será um tema que cairá no Enem, se não cairá alguma prova dos dias atuais. É um evento muito esperado. O Brasil vai ser o sediador da COP30 e será o protagonista nesse presente momento. O Brasil tem hoje a chance
em suas mãos de liderar a pauta sustentável do mundo, né? A pauta ambiental. Haja vista de que a gente tem, de certa forma, histórico não tão bom. Nós, ano passado, desmatamos, né, muito os nossos biomas, em especial a Amazônia, queimamos muito, né, e os dados não são tão bons para se retratar para essa COP. Espero que em 2025, aqui não é um pensamento, nem uma crítica ao governo atual, espero que em 2025 eles tenham uma melhora, porque os dados do ano passado foram muito altos. Então, qualquer redução agora será significativa na vida deles. E aí é um tema, né, que eu quero trabalhar com vocês no final, essa questão de dados. É que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente está sendo enganado politicamente pelos dados. E muitas vezes, quando vai cair numa prova algum dado científico, a gente não sabe calcular, porque a gente muitas vezes não consegue compreender o sistema de proporção. Certo? Aula, pode passar. E aí, né, para a gente olhar para essa ideia, existem algumas preocupações, e aí essas preocupações geram ideias, e aí a gente tem alguns eixos. Eu vou falar aqui alguns eixos que pode ser falado, que é o caso, né, das energias renováveis, economia verde, conscientização dos países e sustentabilidade. O primeiro caso é as energias renováveis. O Brasil, né, como qualquer outro país que tem um sistema litoral muito perfeito, é um país que é riquíssimo na produção de energia eólica, um país que tem sol de ponta a ponta, então é um país riquíssimo na produção de energia solar, e um país que tem uma das matrizes hidrelétricas mais lindas do planeta, perdendo aí para países como China, né, que é gigantesco nessa parte. Mas nós temos hoje, Ala, a faca e o queijo para ser um país de energia limpa. Hoje, atualmente, nós consumimos energia limpa, né? A energia elétrica é limpa. Somente Roraima, e aí veja bem, Alan, eu sei que você tem um pensamento mais progressista, mas veja bem, o único estado brasileiro que não está interligado no nosso sistema de energia é Roraima. Por quê? Roraima é rodeado de tribos indígenas e o seu território é rodeado de proteção ambiental. Lá não se pode fazer nada sem autorização do IBAMA, né, e outros órgãos competentes. Então, certo? Com certeza. Mas o Estado é um Estado que passa por um problema, porque necessita da energia venezuelana, uma energia, infelizmente, sem infraestrutura, sem condições de sustentar até o próprio país, e advém que o pessoal que mora na Roraima, né, eles necessitam utilizar as energias termoelétricas, que é aquelas energias que funcionam através de grandes usinas que utilizam o combustível diesel para gerar energia elétrica. Então, é uma energia muito poluente. Então, se a gente conseguisse, de certa forma, diminuir esse consumo e tentar ver se a gente conseguia montar pelo menos uma matriz elétrica para lá, a gente ia causar um impacto, ia ter que desmatar algumas áreas, ia ter que fazer implantação e tal. Mas a gente acabaria o uso de energia, né, que era a energia termoelétrica, que é uma energia extremamente poluente. Ela utiliza 100%, né, de diesel para produzir energia elétrica. Então, assim, energia renovável tem outra grande questão, que é a questão de imposto. Gente, nós somos o país que mais taxa energia renovável. Se você olhar os outros países, os caras dão benefício para quem tem energia eólica, para quem tem energia solar, para quem tem energia hidrelétrica, mas nós aqui taxamos. Se você olhar a sua conta de energia, você vai ver vários impostos. ICMS, que é um imposto estadual, IPI, que é um imposto federal, CID, que é um imposto federal, e CONFINS, que é um imposto federal. E ainda tem um imposto municipal, que é a contribuição de iluminação pública, que é a CIP. Então, assim, é um absurdo. Se você for ver sua conta de energia, provavelmente 40% dela, ou entre 30% e 40%, é imposto. Então, a gente, infelizmente, tributa algo que é benéfico para o nosso meio ambiente. Além disso, né, tem outra estrutura, que é chamada economia verde, que
está crescendo o mercado, é muito importante, extremamente necessária, que é o fato das empresas, né, agora utilizarem a economia verde, que tem como visão a redução de uso, né, de materiais recicláveis. Um exemplo disso é a carpintaria, que grande parte agora das empresas que constroem imóveis estão usando o eucalipto, que é uma madeira de rápida recuperação, de fácil plantio, de alto crescimento e uma madeira extremamente durável. Se vocês casarem, né, um dia que vocês forem se morar numa casa e quiserem fazer móveis planejados ou projetados, provavelmente será de madeira eucalipto. Essa economia verde, ela veio para isso. Hoje também a gente está tendo o famoso home office, ou a escala 4x3, né? Que é uma ideia das empresas que lutam pela questão do consumo, alto consumo, né, de energia, onde você muitas vezes não precisa, né, de tanta energia de uma empresa ou algum ambiente para você desmatar, construir para fazer alguma estrutura, sendo que você pode fazer tudo isso na sua casa ou até mesmo no seu quarto. E aí você vai tendo empresas, se você for pesquisar, você vai ver empresas que constroem escolas altamente sustentáveis, que não utilizam muitas vezes matriz elétrica poluente, utiliza a própria luz solar para produzir a eletricidade para seu local. Existem escolas na Índia que lá a temperatura chega a quase 50 graus e eles utilizam estruturas de barros, né, de argila, para diminuir aquele aquecimento. Fora isso, nós temos grandes empresas hoje que estão utilizando, né, ou reaproveitando a água do esgoto. O caso de Israel, que é um país que utiliza a sua água do esgoto para irrigação da sua plantação. E Israel hoje é um país que vive entre 60% a 70%, né, da agricultura. Além disso, nós temos a conscientização dos países, certo? A conscientização dos países, quando a gente fala de país, a gente fala de pessoas. A conscientização de vocês. A gente precisa entender que a gente não pode estar matando, destruindo tudo. Eu vou matar um animal porque eu não gosto. Eu dei cobra porque minha mãe disse que cobra é ruim. Eu vou desmatar isso aqui, queimar, porque meu pai, meu avô me ensinou que queimando vai ser melhor. Então, assim, são coisas que a gente precisa aprender, se conscientizar. A Deise disse uma coisa para mim, eu nunca me esqueci. Gente, conscientização é algo que vem de dentro, não é algo que vem de fora. Então, isso depende de vocês. Não depende de mim. Não depende do aula. Depende de vocês. Nós necessitamos da natureza. Sem a natureza, nós não vivemos. E, por último, um termo, né, que não sou muito adepto a isso, principalmente porque é um termo mais politizado, que é a questão da sustentabilidade. É um termo que hoje, infelizmente, é usado politicamente e, no final, a gente, né, não tem visto isso na prática, né, não tem visto essa sustentabilidade, não temos visto realmente o povo sendo sustentável, realmente utilizando matéria-prima sustentável. Olha, Alan, em 2021, saiu um relatório de uma empresa, Pronap, se eu não me engano, que é uma associação de resíduos sólidos. Eles analisam o Brasil e verificam o quanto que o brasileiro consegue reciclar. Escute aí, só para você ter ideia. O Brasil hoje só recicla 4% de todo o seu lixo. 4%. Só para você ter ideia. 96% do nosso lixo, isso eu estou falando num dado de 2025, 96% do seu lixo a gente, né, ainda deixa a céu aberto. Ou muitas vezes é só jogado realmente na natureza. Só para você ter ideia. E aí, Lala, você vai aumentar aí a palavra caramba. 4% do nosso lixo produzido gera 80 bilhões de reais. Aí eu lhe pergunto, realmente a gente prega sustentabilidade na prática? Como é que eu tenho uma área que me dá uma porrada de dinheiro e eu não efetivo ela? Qual é o incentivo do governo federal pela reciclagem? Qual é o incentivo do governo municipal? Do governo estadual? Nenhum. Nós não temos. Nós menosprezamos, nós chamamos os nossos catadores de lixeiro.
Nós chamamos os nossos recicladores de pessoas afaveladas. Nós não temos respeito por eles. São os caras que fazem mais pelo meio ambiente do que nós. Eu sou um professor bonzinho, eu jogo meu lixo no lixo. Olha que coisa linda. Mas o teu lixo no lixo, abençoado, vai muitas vezes para uma terra a céu aberto. E um catador, um reciclador, vai até esse local aberto, faz a seleção dele lá e coloca, rende, gera economia, ajuda o meio ambiente e ajuda a sua família. O Japão é um país que eu tenho extremamente vontade de conhecer, né? O Japão, lá os caras são assim extremamente organizados nessa parte. Lá eles tiram, né? Quando você pega uma garrafa PET, eles tiram o plástico da garrafa PET, joga a garrafa PET no local e o plástico joga em outro. Eles fazem uma coleta seletiva perfeita, coisa que nós aqui não fazemos. E ela, para terminar, né, eu quero só falar um pouco do Brasil, o porquê que o mundo, né? E aí uma coisa que eu quero dizer para vocês, gente, ó, preste atenção, pode passar a outra lá, não. Preste atenção aqui, por que que o mundo todo critica tanto o Brasil? Primeiro, nós somos um país rico. Olha a lindeza, coloquei aí um pouco sobre a cultura, sobre a nossa biodiversidade, a nossa raiz, olha o cafezinho aí, a nossa arara azul, o nosso tucano, né? Os nossos índios, os nossos povos originais e tantas outras. O Brasil hoje, né, conserva 66% de toda a sua área. Lógico que eu estou falando de áreas que estão em conservação, podendo ser matas virgens e outras mais. Segundo alguns, né, dizem que o Brasil pode ter, em média, entre 50% e 56% de área realmente virgem, que esteja do mesmo jeito que foi encontrada em 1.500 anos. A gente precisa entender que o Brasil é rico, tem 6 biomas perfeitos, a Amazônia riquíssima, a Caatinga, gente, uma das regiões mais lindas. Ah, mas é uma mata seca, uma mata que tem mais espinho. Sim, porque a sua estrutura é preparada para suportar altos períodos de insolação, de seca. Mas pode ver, nas primeiras chuvazinhas, a Caatinga está revelando a sua lindeza. Uma das regiões semiáridas mais ricas do planeta Terra. O Cerrado, uma das regiões de maiores terras agricultáveis. A Mata Atlântica, que pega toda a nossa parte costeira. Os Pampa Gaúcho e o Pantanal, ali da região do Rio Grande do Sul, né? E sul do país. Então são biomas riquíssimos, cheios de biodiversidade, de minerais, de produtos, né, que são importantíssimos para as nossas vidas. E, gente, o mundo todo olha para nós, não é por outro motivo, é porque nós temos muito para dar a eles. E é isso que eles querem. Não vem com essa história, a França manda 2 bilhões de dólares por ano para o Brasil para conservar a nossa fauna. Gente, se eles quisessem realmente cuidar, eles cuidariam da Guiana Francesa, que é um país extremamente pobre, de pessoas que são exploradas, de pessoas que passam fome e necessidade. Esse dinheiro injetado no Brasil é interesse. A Europa não tem moral para falar de preservação. Os Estados Unidos não têm moral de falar de cuidado. Quem tem moral para falar de cuidado somos nós, o Brasil. O Brasil é riquíssimo, é lindo quando se fala sobre biodiversidade. E aí, para a gente terminar, eu não quero passar muito das 9, eu queria só trazer essas questões aí. E uma coisa que eu queria falar, o Gustavo, sobre a questão do interior, uma das coisas que eu sempre tenho falado para o pessoal que vive no interior, gente, estudem. Nós hoje temos a possibilidade de usar o biogás, que é o gás produzido através das fezes da vaca e os outros dejeitos que a gente produz na nossa casa, certo? A gente tem condição de plantar o ano inteiro através do sistema de gotejamento, através do sistema de irrigação. A gente pode utilizar, né, os nossos poços profundos. O estado do Ceará é rico em poços profundos. Nós temos uma quantidade de lençóis freáticos perfeito. Olha, fora isso, Gustavão, a gente tem, né, um pensamento aí, uma coisa que eu sempre digo,
a gente tem uma biodiversidade linda, que pode nos ajudar muito na nossa produção de alimentos, para a gente ter mais condições aí, durar mais. E fora isso, gente, o interior também precisa aprender, precisa entender. A gente tem muitos benefícios do governo, é Bolsa Família, é Projeto A, Projeto B e tantos. Tem família que recebe recursos absurdos e muitas vezes não utiliza. Um exemplo bem claro, o município hoje, né, pagou seus agricultores R$ 1.200, que se eles quiserem, pode investir esse dinheiro comprando sacas de feijão, sacas de milho, para poder se sustentar no período de seca, sem precisar explorar a terra ou algo do tipo, certo? E com relação à pergunta aí, se eu posso queimar o lixo, não, gente. É a pior coisa que você faz é queimar o lixo. Aí você vai dizer assim para mim, mas Renato, o carro do lixo não passa na minha casa. Gente, a gente precisa lutar por política pública. O problema é que a gente aceita os 100, R$ 200 do vereador e acabou. A gente aceita o dinheiro, a propina do político e acabou. A gente tem que lutar, a gente tem que pedir que seja feita a coleta em todo o município, que tenha pelo menos ponto. Ah, mas eu moro a 10 quilômetros da sede do distrito, o que é que eu faço? Monta um ponto, quando você vier para o distrito, você traz. E aí a gente consegue fazer isso. Tudo é possível, gente, tudo é possível. Basta o poder público querer, certo? Ah, passa aí a última lâmina, por favor. E aí, para a gente terminar, eu trouxe só algumas questões aqui que vocês podem discutir, que é o seguinte: o Brasil é o país com a maior floresta do mundo, certo? Se você olhar aí, você vai perceber nesse mapa mundi aí, né, que o Brasil não é o maior país. Nós temos um continente africano que tem uma grande floresta. Nós temos, né, regiões ali da Índia que tem uma grande floresta. E nós temos principalmente a Rússia. A Rússia é um dos maiores países do mundo e um dos países que maior tem, né, território, né, de floresta. Se você olhar bem aí, ó, o Alan está aí dando os ajustes, olha a Rússia. A Rússia é rica em território, só que é uma região altamente explorada. Diferente do Brasil, Alan, se você puder marcar aí, ó, o Brasil tem uma área de mata amazônica ainda intacta, né? A região aí da nossa Amazônia é 80% conservada, é lei. Nós temos o maior código, né, código florestal do mundo. Não existe mais regra ambiental no mundo do que no Brasil. O Brasil é perfeito em relação a leis, né, que envolvem questões ambientais. A segunda questão aí, ó, que eu quero trazer para vocês é como utilizar os dados ao seu favor. É uma questão que os países utilizam muito. Presta atenção uma coisa, gente. Países que têm território menor, proporcionalmente, eles vão muitas vezes trazer dados diferentes. Mas é bem fácil. Se o Brasil tem 10 florestas e ele desmata uma, ele desmatou 10%. Se a China, por exemplo, a Rússia tem 100 florestas e ela desmata uma, ela desmatou 1%. Só que muitas vezes, para você se favorecer através desses dados, o que é que acontece? Das 10 florestas do Brasil, uma floresta é equivalente a 1 hectare. Já na Rússia, que é maior o seu território, das 100 florestas lá existentes, uma é equivalente a 10 hectares. Então, ela proporcionalmente ela é 10 vezes maior do que no Brasil. Então, para você jogar no meio da população, para a população dizer, tá vendo? O Brasil desmatou 10% da sua reserva, enquanto a Rússia só 1%. Mas quando você vai olhar em números absolutos, a Rússia desmatou 10 hectares e o Brasil só uma. E esses números muitas vezes são propagados ao nosso favor. Ah, um exemplo, o Brasil teve tanto em conservação, mas em questão territorial, vamos ver em números absolutos. 50% do Brasil é conservado. Mas se você olhar essa conservação, você vai perceber que grande parte vai estar onde? Na Amazônia. A Caatinga já foi desmatada quase 60%.
O Cerrado, olhe lá se não estiver chegando já aos 80% de tanto desmatamento. Então, a gente precisa entender muitas vezes esses dados. Esses dados podem muitas vezes ser jogados para favorecer o governo, e aí vocês precisam saber muitas vezes proporcionar. Na questão 3, ele traz aí, ó, uma ideia, deixa só o áudio botar mais para lá, como proporcionar os dados dos países para saber os valores verdadeiros. É uma questão que envolve matemática, mas que vocês possam entender o seguinte. Todas as vezes que eu vou equalizar ou igualar um país com o outro, eu preciso fazer com que haja uma proporção. O que é essa proporção? Um exemplo que eu usei aqui, o Brasil tem 10 florestas, a Rússia tem 100. Então, para me proporcionar, eu preciso dizer que a cada 10 florestas na Rússia, uma é para o Brasil. Então, se eu proporcionar, vai ser mais ou menos 10 por 1. Entendeu? Então, veja bem, quando muitas vezes você pensar nesse fato, você precisa entender que para você equalizar esses dados, você precisa gerar essa proporção. Entender que para me igualar, eu preciso ver em números absolutos o quanto que o país tem e o quanto que o outro tem para você se igualar. Um exemplo disso era na Covid. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Utilizava a questão de porcentagem para divulgar os dados da Covid? Não. Por quê? Porque se divulgasse, o Brasil ia lá para 15º, 16º. Se eu divulgasse em dados porcentagem, ele ia cair absurdamente. Mas quando eu divulgo em dados absolutos, morreu 1 milhão de pessoas no Brasil. Meu amigo, aí subia. O Brasil ia para segundo, para primeiro. Por quê? Porque nós somos um país populoso. Um país populoso. Então, a tendência é que mais gente morresse na pandemia. E, por último, né, essas duas últimas perguntas, para não se prolongar muito, que é a questão 4, né, que diz o seguinte: como usar a matemática em favor da conservação ambiental? E como interpretar os dados alarmantes? A primeira coisa que vocês precisam, garotada, quando ver algum dado desse tipo, é olhar os números absolutos. Não olhe porcentagem. A porcentagem é um meio de enganar a população. Os números absolutos são os mais próximos daquilo que é a realidade. Então, um exemplo, o Brasil hoje tem 207, 8 milhões de pessoas, enquanto a China tem 1,6 bilhões. Se você for comparar, há, de certa forma, uma maior superioridade para a China. Então, quando você vai falar de dados, principalmente pautado no meio ambiente, você precisa lembrar disso em questão numérica, números absolutos e não porcentagem. Beleza, pessoal? Um abraço no coração de vocês. Que essa pauta ambiental esteja na vida de vocês, que vocês possam realmente cuidar do meio ambiente, da natureza, e lembrar que sem ela nós não conseguiremos viver no futuro bem próximo. Pronto, obrigado, Renato. Que aula incrível, uma aula super interdisciplinar, né? Mesclando a questão de pensar a ideia de proporção com a ideia de biologia, discutindo sociologia, discutindo química. Impecável, maravilhoso. A gente pode até depois aprofundar ainda mais esses temas, mas a gente vê, né, gente, o quanto é importante a gente falar sobre essas questões de sustentabilidade, questão ambiental, preservação ambiental, degradação ambiental, várias coisas que envolvam, né, a natureza, o meio ambiente, os recursos naturais, como isso impacta a gente de tantas formas, né? Eu acho que a aula do Renato foi muito bacana por isso, por elucidar essas questões, tá bom? Então, por hoje é só, gente. A nossa frequência já estava rolando aí faz um tempinho, tá bom? Durante a nossa transmissão ao vivo, nós também subimos as aulas da semana passada, tá bom? Então, quem quiser curtir as aulas de inglês, de redação, de matemática, de química da semana passada, já pode acessar o YouTube e acessar as nossas aulas, tá bom? E é isso. Logo mais, essas aulas também estarão disponíveis no YouTube. Um cheiro no oi. E até amanhã. See you. Valeu, people. See you tomorrow, teacher Ala. See you tomorrow.